O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 93 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3º, Creio no Espírito Santo. E nós iremos ler os números de 711 a 716. A expectativa do Messias e de seu Espírito. Eis que estou fazendo coisas novas. Isaías capítulo 43, versículo 19. Duas linhas proféticas vão desenhar-se, uma fundada na espera do Messias, outra no anúncio de um Espírito novo, ambas convergindo no pequeno resto, o povo dos pobres, que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 25 e 38. Vimos anteriormente como Jesus realiza as profecias que lhe dizem respeito. Aqui nos limitamos àquelas em que aparece mais a relação entre o Messias e seu Espírito. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer no livro do Emanuel. Isaías disse isso porque viu a glória dele e profetizou a seu respeito. João capítulo 12, versículo 41. Em especial em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Os traços do Messias são revelados sobretudo nos cantos do servo. Esses cantos anunciam o sentido da paixão de Jesus e indicam, assim, a maneira como ele derramará o Espírito Santo para vivificar a multidão, não partindo de fora, mas desposando nossa forma de escravo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Tomando sobre si nossa morte, ele pode nos comunicar seu próprio Espírito de vida. Por isso, Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, fazendo sua esta passagem de Isaías. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, para anunciar a Boa Nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Os textos proféticos diretamente referentes ao envio do Espírito Santo são oráculos em que Deus fala ao coração de seu povo na linguagem da promessa, com as tônicas do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamará na manhã de Pentecostes.
Segundo essas promessas, nos últimos tempos, o Espírito do Senhor renovará o coração dos homens, gravando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a criação primeira, e Deus habitará nela com os homens da paz. O povo dos pobres, os humildes e os mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos de seu Deus, os que esperam a justiça não dos homens, mas do Messias. É finalmente a grande obra da missão oculta do Espírito Santo durante o tempo das promessas para preparar a vinda de Cristo. Sua qualidade de coração, purificado e iluminado pelo Espírito, se exprime nos Salmos. Nesses pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco sobre a fortaleza, que foi proferida em ocasião da audiência geral na Praça de São Pedro, no dia 14 de maio de 2014, e também sobre a ciência, que foi proferida no dia 21 de maio de 2014. Fortaleza. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nas catequeses passadas, refletimos sobre os primeiros dons do Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento e o conselho. Hoje pensemos naquilo que o Senhor faz. Ele vem sempre para nos apoiar em nossas debilidades e o faz com um dom especial, o dom da fortaleza. 1. Existe uma parábola narrada por Jesus que nos ajuda a compreender a importância desse dom. Um semeador foi semear. Porém, nem toda semente que lançava dava fruto. A parte que caiu à beira do caminho foi comida pelas aves. A que caiu em terreno pedregoso ou no meio da sarça brotou, mas foi imediatamente secada pelo sol ou sufocada pelos espinhos. Só a que caiu em boa terra germinou e deu fruto, conforme Marcos capítulo 4, versículos 3 ao 9, Mateus capítulo 13, versículos 3 ao 9, Lucas capítulo 8, versículos 4 ao 8. Como o próprio Jesus explica aos discípulos, esse semeador representa o Pai, que lança abundantemente a semente da sua palavra. A semente, contudo, depara-se com a aridez do nosso coração, e mesmo quando é acolhida, corre o risco de permanecer estéril. Ao contrário, com o dom da fortaleza, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, liberta-o do torpor, das incertezas e de todos os temores que podem detê-lo, de modo que a palavra do Senhor seja posta em prática, de forma autêntica e jubilosa. Esse dom da fortaleza é uma verdadeira ajuda. Dá-nos força, liberta-nos também de tantos impedimentos. 2. Há, aliás, alguns momentos difíceis e situações extremas em que o dom da fortaleza se manifesta de forma extraordinária, exemplar. É o caso daqueles que devem enfrentar experiências particularmente difíceis e dolorosas, que transtornam sua vida e a dos seus entes queridos. A Igreja resplandece com o testemunho de muitos irmãos e irmãs que não hesitaram em oferecer a própria vida para permanecer fiéis ao Senhor e ao Evangelho. Também hoje não faltam cristãos que em várias partes do mundo continuam a celebrar e a testemunhar sua fé
com profunda convicção e serenidade, e resistem mesmo quando sabem que isso pode implicar um preço mais alto. Também nós, todos nós, conhecemos pessoas que viveram situações difíceis, muitas dores. Mas pensemos naqueles homens, naquelas mulheres que enfrentam uma vida difícil, lutam para sustentar a família, educar os filhos. Fazem tudo isso porque há o espírito de fortaleza que os ajuda. Quantos homens e mulheres nós não conhecemos os seus nomes? Honram nosso povo, honram nossa igreja, porque são fortes ao levar em frente a própria vida, a própria família, seu trabalho, sua fé. Esses nossos irmãos e irmãs são santos, santos no dia a dia, santos escondidos no meio de nós. Têm precisamente o dom da fortaleza para cumprir seu dever de pessoas, pais, mães, irmãos, irmãs, cidadãos. Temos muitos. Agradecemos ao Senhor por esses cristãos que têm uma santidade escondida. É o Espírito Santo que tem dentro que os leva em frente. E nós fará bem pensar nessas pessoas. Se eles têm tudo isso, se eles podem fazer isso, por que nós não? E nos fará bem também pedir ao Senhor que nos dê o dom da fortaleza. Não devemos pensar que o dom da fortaleza seja necessário só em determinadas ocasiões e situações particulares. Esse dom deve constituir o fundamento do nosso ser cristãos, na ordinariedade da nossa vida cotidiana. Como disse, em todos os dias da vida cotidiana, devemos ser fortes. Precisamos dessa fortaleza para fazer avançar nossa vida, nossa família, nossa fé. O apóstolo Paulo pronunciou uma frase que nos fará bem ouvir. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando enfrentamos a vida comum, quando chegam as dificuldades, recordemos isto. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor dá a força sempre, não a faz faltar. O Senhor não nos dá prova maior da que podemos suportar. Ele está sempre conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos amigos, por vezes podemos ser tentados a deixar-nos levar pela inércia, ou pior, pelo desconforto, sobretudo diante das dificuldades e das provações da vida. Nesses casos, não desanimemos. Invoquemos o Espírito Santo para que, com o dom da fortaleza, possa aliviar nosso coração e comunicar nossa força e entusiasmo à nossa vida e ao nosso seguimento de Jesus. Ciência. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de elucidar mais um dom do Espírito Santo, a dádiva da ciência. Quando se fala de ciência, o pensamento dirige-se imediatamente para a capacidade que o homem tem de conhecer cada vez melhor a realidade que o circunda e de descobrir as leis que regulam a natureza e o universo. Contudo, a ciência que deriva do Espírito Santo não se limita ao conhecimento humano. Trata-se de um dom especial que nos leva a entender, por meio da criação, a grandeza e o amor de Deus e a sua profunda relação com cada criatura. Quando são iluminados pelo Espírito, nossos olhos abrem-se à contemplação de Deus, na beleza da natureza e na grandiosidade do cosmos, levando-nos a descobrir como tudo nos fala dele e do seu amor.
Tudo isso suscita em nós um grandioso elevo e um profundo sentido de gratidão. É a sensação que sentimos também quando admiramos uma obra de arte, ou qualquer maravilha que seja fruto do engenho e da criatividade do homem. Diante de tudo isso, o Espírito leva-nos a louvar o Senhor do profundo do nosso coração e a reconhecer em tudo aquilo que temos e somos que é um dom inestimável de Deus e um sinal do seu amor infinito por nós. No primeiro capítulo do Gênesis, precisamente no início da Bíblia inteira, põe-se em evidência que Deus se compraz com a sua criação, sublinhando reiteradamente a beleza e a bondade de tudo. No final de cada dia está escrito: Deus viu que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 12, versículo 18, 21 e 25. Se Deus vê que a criação é boa, é bela, também nós devemos assumir essa atitude e ver que a criação é boa e bela. Eis o dom da ciência, que nos faz ver essa beleza. Portanto, louvemos a Deus, dando-lhe graças por nos ter concedido tanta beleza. E quando Deus terminou de criar o homem, não disse, viu que isso era bom, mas disse que era muito bom. Versículo 31. Aos olhos de Deus, nós somos a realidade mais bela, maior, melhor da criação. Até os anjos estão abaixo de nós. Nós somos mais do que os anjos, como ouvimos no livro dos Salmos. O Senhor ama-nos. Devemos dar-lhe graças por isso. O dom da ciência põe-nos em profunda sintonia com o Criador, levando-nos a participar na limpidez do seu olhar e do seu juízo. E é nessa perspectiva que nós conseguimos encontrar no homem e na mulher o ápice da criação, como cumprimento de um desígnio de amor que está gravado em cada um de nós e que nos faz reconhecer como irmãos e irmãs. Tudo isso é motivo de serenidade e de paz, e faz do cristão uma testemunha jubilosa de Deus, no rastro de São Francisco de Assis e de muitos santos que souberam louvar e cantar o seu amor através da contemplação da criação. Mas, ao mesmo tempo, o dom da ciência ajuda-nos a não cair em algumas atitudes excessivas ou erradas. A primeira é constituída pelo risco de nos considerarmos senhores da criação. A criação não é uma propriedade que podemos manipular a nosso bel prazer. Muito menos uma propriedade que pertence só a alguns, a poucos. A criação é um dom, uma dádiva maravilhosa que Deus nos concedeu, para cuidarmos dela e a utilizarmos em benefício de todos, sempre com grande respeito e gratidão. A segunda atitude errada é representada pela tentação de nos limitarmos às criaturas, como se elas pudessem oferecer a resposta a todas as nossas expectativas. Com o dom da ciência, o Espírito ajuda-nos a não cair nesse erro. Mas gostaria de voltar a meditar sobre o primeiro caminho errado: manipular a criação, em vez de preservá-la. Devemos conservar a criação, porque é uma dádiva que o Senhor nos concedeu, um dom que Deus nos ofereceu. Nós somos guardas da criação. Quando exploramos a criação, destruímos o sinal do amor de Deus. Destruir a criação significa dizer ao Senhor: não me agrada, e isso não é bom. Eis o pecado. A preservação da criação é precisamente a conservação do dom de Deus, e significa dizer a Deus: obrigado,
eu sou o guardião da criação, mas para fazê-la prosperar e não para destruir a tua dádiva. Essa deve ser nossa atitude em relação à criação, preservá-la, pois, se aniquilarmos a criação, será ela que nos destruirá. Não esqueçais isso. Certa vez eu estava no campo e ouvi o dito de uma pessoa simples, que gostava muito de flores e que as preservava. Ela disse-me: devemos conservar essas belezas que Deus nos concedeu. A criação é para nós, a fim de nos beneficiarmos dela. Não a devemos explorar, mas conservar, porque Deus perdoa sempre. Nós, homens, perdoamos algumas vezes, mas a criação nunca perdoa. E se tu não a preservares, ela te destruirá. Isto nos leve a pensar e a pedir ao Espírito Santo a dádiva da ciência, para compreender bem que a criação é o dom mais bonito de Deus. Ele fez muitas coisas boas para a melhor coisa, que é a pessoa humana. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!